Hoje é um dia muito especial. Quem sabe, abril é o mês do autismo. E, como eu sempre falo para vocês, nós estamos aqui com o nosso patrocinador maior, que é o Varejinho. E você está no Pode Ver com Georgina Batista. Como hoje nós vamos falar do autismo, estamos aqui com a psicóloga Michele Gadelha e Albert, todo mundo conhece como Tim, aqui em Tabuleiro, também para falar sobre o autismo mais familiar, o autismo que ele realmente vive e convive diariamente. Então, boa noite a todos, boa noite a vocês, muito obrigado pela presença. E aí, eu vou deixar vocês começarem, mas eu começo logo com uma pergunta para a Michele, para explicar para as pessoas o que é o autismo, certo? Porque muita gente não sabe o que é, não sabe, às vezes a pessoa pensa que é uma doença contagiosa, às vezes a pessoa pensa que é uma doença. Muitas pessoas não sabem nem o que é também, não conhecem nem a nomenclatura autismo, mas eu quero que você explique o que é o autismo. Boa noite. Boa noite. Gostaria de iniciar parabenizando pela iniciativa, né? A gente sabe que a gente está no mês da conscientização. Esse mês, né, foi definido em 2007, né, uma iniciativa da ONU. Eles definiram o dia 2 como Dia Mundial da Conscientização, justamente, né, para que a gente pudesse explicar para as pessoas, conscientizar, né, mostrar quais eram as dificuldades, como lidar, os direitos, né, que a pessoa com autismo ela tem, né, assegurados por lei. Então, o processo de inclusão, tanto na escola como na sociedade, e aí esse dia ele se tornou importante, né, para que essa conscientização fosse feita, desde 2007. E de lá para cá, né, foram aumentando, e agora o mês inteiro, né, e eu sempre gosto de dizer que não é só um mês, porque não passa-se um mês e o autismo ele desaparece, né? Ele continua ali em cada pessoa que recebe diagnóstico, em cada família, né? Em cada escola que recebe essa criança, esse adolescente, essa pessoa que um dia ela cresce, né? E o autismo ele não é uma doença, né? A gente já começa a explicação daí. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que é mais comumente diagnosticado na infância, mas na vida adulta, quando essa pessoa ela não recebe diagnóstico na infância, ela pode sim vir a ser diagnosticada, porque não é algo adquirido, né? A criança ela já nasce com, e são prejuízos, né? Atrasos significativos nas nossas 3 principais áreas do desenvolvimento, que é a comunicação, a interação social e a parte comportamental. Eu tive também nas minhas pesquisas vendo que quanto mais antes a criança for diagnosticada, melhor é para o desenvolvimento dela, de acordo com o que, né, em todas as áreas. Porque por muitas vezes existem adultos que são autistas e que não sabem. E que seu filho é autista e aí quando vai para o médico ou a psicóloga dar o diagnóstico, eles sempre perguntam se tem alguém da família, né, que ele conhecesse alguém da família que tivesse tido autismo. E muitos dizem que não, na minha família não teve ninguém, mas como eu vi que com o aprofundamento do meio em que a mãe ou o pai vai para o tratamento e vai sendo estudado também junto, né, com o filho, é que eles descobrem que ou esse pai ou essa mãe são autistas e nunca foram diagnosticados, né? E aí também hoje eu quero aqui perguntar a Tim, saber de Tim, Tim, qual é assim a prova viva de se receber um resultado, um diagnóstico que seu filho é autista?
Bom, boa noite a todos. Dizer da minha alegria, viu, Gina? Parabéns. Obrigada. Agradecer a todos que fazem Varejinho. Um abraço, meu amigo Francini. E dizer o seguinte, o que vocês estão fazendo, assim, me emociono muito, porque vocês dando a oportunidade, né, Michele, da gente trazer aqui essas experiências, né, e esses relatos através de realmente de um aprofundamento no tema, né? Então, o mês de abril, a gente nem diz mais o dia 2 de abril, mas o mês de abril, ele se torna o mês da conscientização com o objetivo de levar às pessoas o conhecimento e enquanto mais informação, menos preconceito, né? Porque esse é o tema que hoje está sendo trabalhado a nível de Brasil, né? Mais informação e menos preconceito. Então, se você tem esse conhecimento, você já consegue, né, dar um norte. E aí dizer, Gina, que todos os pais, eles sonham muito com a chegada dos seus filhos, né? Exato. E assim, eu tenho um histórico de vida muito próximo a você, e você sabe do amor que eu sempre tive pelo esporte. E eu gosto sempre de contar isso, uma das minhas primeiras experiências, Michele, foi de esperar o Pedro Rian com a perspectiva dele ser um atleta, né? Já que eu tinha sido. Então eu logo fiz questão de comprar bolas de handebol, de voleibol, de basquete, de futebol, de futsal, porque eu imaginava, não, quando ele for crescendo eu vou inseri-lo no esporte para que ele pudesse estar desenvolvendo ali as habilidades, né, de coordenação motora. E para minha surpresa eu já comecei a perceber que ele não tinha muito interesse. Eu disse, como é que pode uma criança não ter interesse pelo esporte? E aí isso foi me angustiando um pouco, mas eu não tinha conhecimento. E aí, nessa relação, eu quero aqui fazer lembrança à minha saudosa mãe, porque ela tinha uma expectativa muito grande pela chegada do Pedro Rian. E ela dizia, meu filho, eu não sei porquê, mas eu acho que ele não gosta de mim, ele não olha nos meus olhos, ele não fica alegre quando me vê. Eu disse, não, mamãe, tenha paciência, que ele vai, isso é uma fase, vai passar e tudo. E aí, o primeiro contato foi com a escola mesmo. Quando na escola, na época, eles me chamaram a atenção e alertaram de se eu não percebia algo estranho, algo que pudesse ser estudado. E eu comecei realmente a dizer para essas pessoas na escola que tinha, sim, já alguns traços, né? E aí, assim, eu costumo também dizer, Gina, que são 2 momentos que eu quero aqui trazer para todos os pais, familiares, né? Eu costumo dizer que a gente chama esse momento do luto à luta. O luto é quando você recebe que você fica sem chão, é quando você não tem estrutura, né, emocional para poder dar seguimento ali. E aí você cai na real, vem a questão da aceitação. Quando você aceita, aí você começa a buscar agora a luta pelos direitos, né, que são as terapias, que são esse diagnóstico que é tão difícil, tão cruel. Então eu me sinto aqui hoje representando milhares de mães e pais dessas crianças, né, que hoje tabuleiros são índices alarmantes. Por isso que eu acho que vocês estão de parabéns, porque é um tema hoje não somente de um fato isolado, é um tema hoje que chama a atenção da saúde pública e da responsabilização para que esses agentes possam atuar no amparo e no apoio a essas crianças. Complementando a fala de Tim, né, quando o Tim fala em relação à questão dos números alarmantes, né? Em 2002, salvo engano, o índice de prevalência de autismo era de 1 pessoa a cada 100, né? E hoje, né, recentemente, estudos entre 2021 até que vai prevalecer até 2023, né? São dados coletados dos Estados Unidos, né? A gente sempre fala da escassez de estudos no Brasil. Então, sempre que a gente precisa de dados, de estudos, né, mais recentes, a gente sempre tem que recorrer à leitura estrangeira. E aí, a prevalência hoje está em 1 a cada 36. Então, 1 pessoa em cada 36 pessoas é diagnosticada com autismo. E, assim, é muito importante, a gente fica naquela, né? Nossa, são muitos diagnósticos, o que é que está acontecendo? E a gente tem aí, né, a questão, além do que contribui, né, que não existe uma causa específica, né, quando você falava da questão em relação à predisposição hereditária, né, de um dos pais ou alguém da família, é um dos fatores, mas não é o único fator, né, ainda não se tem uma causa específica.
Mas a gente atribui essa explosão de diagnósticos à informação mesmo. Há pessoas que antes visualizavam algo, né? E a gente sempre fala, né? Tinha os meninos que eram medonhos, que eram sem limite, sem, né, educação. E aí a gente percebe que eram pessoas que vivenciavam o espectro, mas que não tinham, né, diagnóstico. Né? Exatamente. E, inclusive, eu tenho colegas que eu lembro dos comportamentos e eu hoje percebo, né, que não receberam diagnóstico. E tenho colegas também de época de escola que receberam diagnóstico depois de adultos. Então, a questão precoce, ela é importante, né, que você tinha falado anteriormente, por conta do processo de neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de se adaptar às situações, de absorver as informações, de descartar aquilo que não é importante, né? Um próprio processo, né, da formação do cérebro. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso, naturalmente, né? A idade vai chegando, o processo de memorização, algumas coisas a gente já percebe que não funciona como antigamente. Então, para a criança, quanto mais antes o processo de intervenção é iniciado, né, melhor serão os resultados por conta desse processo que a gente aproveita, né, que o cérebro ele está em formação, ele está modificando ali rapidamente. O diagnóstico, só para interromper, o diagnóstico, ele é feito exclusivamente pelo neuropediatra. Nós, terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, né, a gente dá um suporte. O que é esse suporte? Muitas vezes fica a dúvida, como você estava pontuando, né? Será que é um processo de falta de estimulação, né? Muitas vezes os sinais, né, antigamente, eles eram pouco percebidos porque as crianças, elas não tinham tanto acesso a telas. Né, até mesmo a minha época, né, não sou tão velha, mas na minha época eu não me recordo de deixar de estar correndo, né, fui criada em zona rural, de estar na zona rural correndo, brincando, para estar exposta à tela. E hoje em dia é uma realidade que a gente vê cada vez mais cedo crianças expostas. Michele, a tela causa autismo? Não, mas ela intensifica as características e os sinais, porque a criança está recebendo ali tudo pronto, então ela não tem esse processo de interação com o ambiente, e a falta dessa interação, que é aquilo que a gente chama de estimulação, faz com que esses sinais eles fiquem, né, mais visíveis, mais perceptíveis. Então, a gente auxilia o médico nesse sentido. Olha, eu tive contato com a criança, eu fiz um processo de estimulação, eu fiz testes, né? Eu avaliei o comportamento dela e eu percebo que não é falta de estimulação. O neuropediatra, existe algum exame, sem ser clínico, que diagnostique o autismo? Ou não, só o clínico? Não. Exame clínico. O diagnóstico ele é feito por entrevistas e observações. Comportamental. Né? Exatamente. Existem as escalas de desenvolvimento. Claro que essa escala ela tem uma pequena variação quando as pessoas dizem assim, cada criança tem seu tempo. Não é completamente errado, mas é errôneo quando a gente deixa esse tempo passar muito. Né? Eu sempre gosto de dizer para os pais, uma variação de 3, 4 meses, ok, mas já está passando 6 meses, já está passando 1 ano, e aquela habilidade que deveria ter sido adquirida não foi, já é algo que a gente pode estar investigando, né? Já é algo que a gente precisa. Por exemplo, uma criança com 1 ano até 1 ano e 6 meses, ela tem que começar a apresentar as primeiras palavrinhas, papá, mamã, pedir água, imitar algum bichinho. Então, essa criança está chegando aos 2 anos e ela não emite nenhuma palavrinha, já é um atraso significativo, né, que pode chamar a atenção da gente. Eu quero trazer algo nesse sentido. Pedro Rian, por exemplo, até 1 ano, ele dizia lua, chuva, água, sol, ele dizia mamãe, papai, ele dizia todas as palavras, aí elas deixaram de ser pronunciadas e não mais elas apareceram. Naquele intervalo ali de 1 ano e meio para frente, foi deixando.